Cara, vamos falar agora algo mais. Um pouco mais tosco, mas mais moderno também, que é a tua doença que você acabou de superá-la, não é? Graças a Deus. Foi quando que tu fez o. Que tu teve Sexta- decretado que tu tá livre? Faz uma semana. É? Foi sexta-feira retrasada, vai. É? É. E como é que foi encarar isso, cara, pra você? Cara, tipo, na hora que você recebe a notícia, é uma porrada, né? Pô, tua esposa começa a chorar, tua mãe chora, teus amigos começam a te ligar chorando. Então, você fala, cara, eu não quero morrer. Claro. Pô, eu sempre fui um cara saudável, sempre fiz exercício, sempre me cuidei. De repente me aparece um linfoma. Eu fui fazer uma fisioterapia de prevenção para o joelho, porque eu tenho 3 cirurgias no joelho, então eu alongo, de vez em quando ele dá uma soltada. E no final ele me achou mais tenso e falou, vira, quero alongar teu pescoço. E ele achou um caroço. Eu falei, pô, você viu que tem um carocinho aqui? Cara, eu pus a mão assim e falei, não vi, mas tem mesmo. Ele falou, vai dar uma olhada, fala com teu pai, meu pai é médico. Não falei. Semana seguinte voltei na fisioterapia, aí ele alongou de novo e falou, você falou com seu pai? Falei, putz, Cadu Ramos, o fisioterapeuta. Falei, Cadu, não falei. Mas na minha cabeça eu falei, putz, ele tá preocupado, alguma coisa tem. Aí eu falei, pai, dá um pulinho aqui, dá uma olhada no meu pescoço. Ele olhou e falou, pode ligar para teus amigos e amanhã eu quero que você vá para o hospital. Eu falei, por que você acha que preocupa? Ele falou, quando eu bato o olho, filho, meu pai é patologista clínico, né, laboratório, faz exame de sangue, esses exames. Ele falou, eu sei quando é uma lesão muscular, quando é uma picada de inseto e dessa vez eu não sei o que que é. E se eu não sei, você tem que checar. Eu entrei no hospital, fiz todos os exames e foi detectado um linfoma de Hodgkin, que é um tipo, graças a Deus, o menos agressivo de um tipo de câncer. Eu tinha o Caioba Soccer Camp, que é um camp que eu faço para as crianças. Na época, 7 dias depois, isso tudo foi numa quinta. Não nesse fim de semana, no outro, 10 dias depois, eu tinha o camp na Bahia. A gente estava 1 ano e meio sem fazer o Caioba. E logo em seguida eu voltava da Bahia direto para o Rio de Janeiro para fazer as Olimpíadas. Então, assim, primeiro você administra. Você chora, você fica preocupado, você fala, cara, meus filhos, não posso morrer, não é minha hora ainda. E aí depois você tem 2 opções, ou você afunda ou você enfrenta. E eu peguei minha esposa e falei, apareceu. Não cabe a nós a gente se questionar, a gente se queixar, a gente perguntar o porquê. Apareceu, vamos resolver. E aí eu escolhi um médico que foi, acho que, pelo menos 50% do tratamento. Porque ele falou para mim, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ir pro Caioba e eu preciso fazer as Olimpíadas. Ele falou, quanto tempo? Eu falei, 1 mês. Ele falou, pode ir. Pode ir porque eu preciso que você esteja com a cabeça boa, eu preciso que você esteja forte para enfrentar a quimioterapia. E aí eu fiz tudo isso, fiz as Olimpíadas já sabendo do câncer, não contei para ninguém. Voltei e comecei a quimioterapia, foram 2 meses de químio. Falei com o meu médico, ele falou, Caio, acho que você vai conseguir passar por ela continuando a trabalhar e sem ninguém saber. Eu falei, é contagioso? Ele falou, nem um pouco, você não oferece perigo para ninguém. Eu falei, qual é o risco? Ele falou, um mal-estar, o enjoo, algumas dores que vão surgir no teu corpo, porque é um tratamento agressivo. E eu falei, tá tudo certo. Minha vida inteira foi trabalhar no limiar da dor, porque como atleta, volto a dizer, eu tenho 3 cirurgias de joelho, um nariz quebrado, ponto pela cara inteira, um ombro fora do lugar, torção, lesão muscular, praticamente um Frankenstein do esporte. Então, assim, a dor não me incomoda, eu sei lidar com ela. Eu falei, vambora, então vambora. E a minha preocupação passou a ser o meu filho. Eu não queria que ele soubesse, que ele sofresse, que ele achasse que fosse acontecer alguma coisa de grave. Até o momento que era um dos riscos do efeito colateral, a queda de cabelo. E começou a cair. E aí eu vou falar para vocês que eu fiz assim uns 4 ou 5 jogos, fora os programas, com maquiagem pra caramba, porque eu tinha muita falha na cabeça. Então a minha esposa passava aquela tinta preta, depois ela passava aquele pozinho preto e vambora. E ao invés de chegar 1 hora antes do jogo, eu chegava 20 minutos antes do jogo. Os caras, pô, você tá chegando em cima da hora. Eu falei, não, E na minha cabeça eu falei, eu sei que não é o certo, mas eles 1 hora vão entender. E acabava o jogo, eu ia embora, não ficava pra resenha. Por quê? Porque se você puxa meu cabelo, ele cai. E muitas vezes, se você encosta em mim, ele também cairia. Eu puxando o cabelo, eu ficaria careca. E foi uma libertação, cara. Aí na hora que eu cheguei pra minha esposa e falei, amor, acho que tá na hora da gente tornar público.
liguei para a Globo, agradeço aos meus diretores, a Joana e o GG, porque eles foram muito legais. Eles falaram, primeiro, a decisão é sua, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero tornar público. Ele falou, como você quer fazer? Eu falei, isso que eu queria discutir com vocês. Vamos através de uma rede social, vamos falar na TV. Era uma sexta-feira, era uma quinta-feira, e no domingo tinha Brasil e Argentina, uma besteirinha, um jogo quase não vale nada. E foi o que não teve, né? Foi o que não teve. E aí eles falaram, Caio, a decisão é sua. Eu falei, eu só queria continuar trabalhando, porque me faz bem. É a hora que eu consigo me concentrar, esquecer um pouquinho do tratamento, esquecer das dores. Ele falou, se você está forte, você vai continuar. E aí foi pensado, era véspera de um feriado, eu falei, por que eu vou soltar na sexta-feira? Porque já não tem programa de fofoca, né? De sábado até segunda-feira, pelo menos. A repercussão que vai acontecer é nas redes sociais. E aí é a minha palavra. E foi uma coisa que eles me disseram. Falou, Caio, a gente só queria te pedir uma coisa. Assume o mais... Se for para assumir, assume rápido. Por quê? Porque se as pessoas perceberem que você está ficando careca, vão começar a especular. E aí vão achar que você está mentindo, que você está escondendo. Então, a verdade tem que vir através de você. Eu falei, então deixa que eu vou fazer um vídeo. Eu solto na minha rede social e vocês podem soltar depois nos programas. E eu falo uma vez sobre o tema. Eu dou uma entrevista sobre o câncer. Eu quero depois me concentrar no tratamento. E quando eu tiver curado, e eu tenho certeza que eu vou estar curado, aí a gente volta a falar no assunto. E aí eles repercutiram no Globoesporte.com. No dia seguinte eu fiz uma matéria com o Felipe Andreoli pro Globo Esporte. E no domingo com o Galvão, aí eu já estava em casa, porque aí a Globo falou, ó, você está com câncer, cai a sua imunidade, você está tratando, fazendo uma quimioterapia, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Estamos no meio da pandemia. No meio de uma pandemia, fique em casa e faz por Skype. Eu falei, tá tudo certo. Não posso me despedir nesse jogo? Ele falou, não. Aí entra o cuidado que a Globo precisa ter. Eu falei, vocês estão corretíssimos, eu faço de casa. E o Galvão foi muito carinhoso, falou no jogo, né? Durante o jogo e no pré-jogo e pós-jogo sobre a doença, me desejando toda a sorte do mundo. E graças a Deus acabou. Fiz a minha última sessão de quimioterapia, repeti o PET scan, que é uma ressonância que você faz para ver se ainda existe algum caroço, se alguma parte espalhada pelo corpo, e não tem mais nada, o linfoma saiu, 100% de sucesso no tratamento. E aí eu falei, então agora vamos falar sobre o assunto, porque eu acho que eu recebi tanta mensagem carinhosa, e-mail, nas redes sociais, ligações, mensagens pelo WhatsApp, mas de tanta, muito mais do que eu acho que eu mereço, muito mais do que eu imaginava, de gente falando, cara, eu tô te colocando na minha oração, vai dar tudo certo. Pô, o meu vídeo deu 1,5 milhão de visualizações, é um número surreal, eu nunca tive esse alcance. E aí você fala, puxa, é legal, faz bem fazer o bem. Talvez agora eu esteja tendo um retorno que eu nunca imaginei, mas, poxa, eu sempre fui um cara que tentei tratar todo mundo com respeito, com carinho, respeitando as diferenças. E eu acho que isso é um legado do esporte, sabe? De você você joga e depende do cara do teu lado. Então, ele é mais pobre, ele é branco, ele é preto, ele é mais rico, ele é mais bonito, ele é mais... Dane-se, ali a gente tá junto. Então, eu sou um cara que aprendi a respeitar todo mundo e lidar com as diferenças de uma maneira que é o que eu procuro passar para a educação dos meus filhos. E aí eu falei, cara, num primeiro momento é só carinho e, cara, você vai sair dessa. Num segundo momento foi muita gente dizendo, eu já passei por isso, eu estou passando por isso, ou eu tenho algum familiar ou amigo passando e você não sabe como o teu vídeo fez bem. Eu falei, cara, é legal falar sobre o assunto, mas não falar sobre o assunto se vitimizando. É legal falar sobre o assunto mostrando assim, cara, enfrenta. Acredita na medicina, e a gente tem muitos caras bons, muitos médicos e médicas boas. A medicina no Brasil é uma referência. Você tem uma família boa do teu lado, você tem bons amigos. Levanta a cabeça e vamos em frente, porque tem fim e tem cura. E é uma coisa que eu aprendi. A primeira conquista é o diagnóstico da doença. Quanto mais rápido você diagnosticar, maior é o sucesso do tratamento. E eu diagnostiquei muito rápido. Graças a Deus, estava só no pescoço. Graças a Deus, hoje eu estou zerado, sem risco nenhum. Começo uma radioterapia agora, que é leve, que não é nada demais. Mas como diz o Galvão, eu nunca encarei dessa forma, tá? Na minha cabeça era me manter forte, blindar um pouquinho meus filhos, para que eles não sofressem com isso. E passar de uma maneira muito serena por todo esse processo.
Mas o Galvão falou, é o maior de um cara que se dedicou ao esporte, é o maior jogo da tua vida. E você vai vencer. E eu venci. Foi difícil? Foi difícil. 2 meses enjoo, algumas coisas, umas dores abdominais, tem dias mais fáceis, tem dias menos fáceis. Tem momentos que você fica em casa, tem momento que cai tua imunidade, putz, você tem um aniversário de um parente, você tem alguma coisa que você tá louco para ir, mesmo respeitando todos os protocolos de Covid, mas você pode estar lá, mas você fala, cara, você não pode, porque tua imunidade tá no zero, e aí se você pegar uma infecção, aí complica de verdade. Então você fica 2 meses em casa, cara. Você fica 2 meses jogado no sofá. Eu ainda disputei um campeonato de tênis, enfrentei, assim, o médico falou, vai até o seu limite. Se você acha que dá, treina, joga e não muda a tua rotina. Mas você vai sentir uma fadiga do tratamento. A partir da 3ª sessão já não conseguia mais. Aí você tá mais fraco, você cansa, sabe? Fica ofegante, você fala, opa, é hora de parar. Mas o importante é que acabou. E acabou e eu sou muito grato a todas as pessoas que de alguma maneira tiraram um tempinho do seu dia para me mandar uma mensagem, para me colocar na sua oração. As famílias do Caioba, que é o nosso camp, que me entregaram um terço, uma imagem. Cara, foi especial. Foi com certeza, no momento de maior dificuldade da minha vida, o momento que eu senti mais amado desses meus 46 anos de existência. Você tava receoso em, tipo... Porque você não falou pra ninguém, né? Não, só falei. Falei pro meu pai, pra minha mãe e pros meus sócios, porque quando eu recebi o diagnóstico do linfoma, eles estavam comigo. Foram as únicas pessoas. E assim, qual foi a... Aí falei pra Ali também. Falei, Ali, precisamos conversar. Acho que como você tá marcando um monte de coisa, é melhor a gente tomar um pouco de cuidado. Você tava com receio de como que ia ser a visão pública, se você falasse? Ou... Não. Então, por que você não falou antes? Porque, por causa do meu filho. Porque assim, é uma doença, né? E é uma doença séria. Cara, hoje eu falo numa boa, assim, como a gente tá batendo esse papo. Eu acho que talvez, isso foi uma coisa que eu ouvi do meu médico, tá? Focai, você tá ajudando muita gente, porque você tá desmistificando uma coisa que faz parte da nossa adolescência. Qual é a primeira coisa que você pensa quando eu falo a palavra câncer? Eu falo Carolina Dickmann em Por Amor, ficando careca e chorando ao lado da Vera Fischer. Falei a segunda, eu falo Julia Roberts em Lado a Lado, tratando um câncer e abraçando a privada e vomitando todos os dias. Cara, são as nossas referências. Era o que eu tinha mais próximo de câncer. Graças a Deus, eu nunca perdi ninguém na minha família por câncer. Tenho amigos que perderam. Parentes, tenho um amigo que morreu por câncer, tenho a esposa de amigos que morreram por câncer, mas não fazia parte da minha realidade, então assusta. E para o meu filho com 10 anos, ele ainda é muito novo, ele não ia ter esse discernimento de que ia dar certo, então a minha preocupação era ele, era só ele. Para a Globo, eu sabia que eu ia receber esse apoio deles. Meus amigos e a minha família, eu não preciso nem falar, a minha preocupação era o meu filho. Eu falei, eu não quero que ele sofra. Eu não quero que ele pense que a coisa é mais grave do que é. É grave? É, mas eu vou ganhar. Vai passar. Eu vou ficar curado. Então, eu só não tornei público antes por causa dele. A verdade é essa. Não é mais nada. É por causa do João. Entendi.